Olá pessoal, boa noite. Tava aqui enviando esse aviãozinho aí para todo mundo para aproveitar essa super live de hoje. Vou colocar o nosso tema aqui: oculomotricidade. Ok. Deixa eu colocar o tema aqui, fixar. Maravilha! Um tema hoje super diferente, super importante. Não fixou. Agora fixou. Como é que tá o som para vocês, pessoal? Me dá um feedback, por favor. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Muita gente aí querida entrando. Renatinha, minha irmã, doutora Carla Porto já tá aqui. São ótimo. Obrigada, Renatinha. Então eu vou convidar a professora Carla Porto. Isso. Que eu vou ter a honra de conversar com ela. Carla. Oh, deve ter dado algum problema lá. Deixa eu convidá-la aqui. Pronto. Bem, enquanto ela... vamos ver se ela acertou. Oi, Carla, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo bem, você. Ih, acho que tá dando eco, ó. Não sei se você ouviu. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. Melhora. Melhorou? Alô, alô. Acho que sim. Acho que sim. Você tá me ouvindo bem? Eu vou tirar meu fone, Oi. peraí. Às vezes melhora só em tirar o fone. Tá dando um eco danado. Acho que agora foi. Me ouve bem? Vamos ver. Eu te escuto bem. Você me escuta? Oi. Sim, perfeito. Ótimo. Muito Uma bom honra a gente mesmo. estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu Imagina, falo eu com te agradeço. alguns convidados que eu não conheço, né? Vários convidados pessoalmente, mas é uma honra encontrá-los por aqui, né? E uma oportunidade aí que a internet nos proporciona. É, Então, obrigada aí por ter aceito meu convite. Vou apresentar, pessoal. A Carla Porto é fisioterapeuta neurofuncional pelo COFITO, mestre e doutora em ciências da reabilitação e tem atuação clínica em fisioterapia vestibular e oculomotora. Então a gente podia estar aqui falando sobre fisioterapia vestibular ou fisioterapia também, oculomotora, né? também, Então também. vamos. Isso. Hoje o tema que a gente escolheu é a fisioterapia oculomotora, porque é um tema que pouca gente fala, né, Carla? É um Sim, tema assim que eu acredito que os fisioterapeutas estão aí perdendo uma oportunidade de se especializar mais, né, de estudar mais, conhecer mais esse assunto, porque é um assunto que pode crescer muito mais e está crescendo muito, muito, né? Então, a oportunidade aí de trabalhar com essa área é super importante. com certeza. E aí, assim, começo a minha fala, então, agradecendo pelo convite, né, pela confiança aí no conteúdo. Trabalho com fisioterapia vestibular e oculomotricidade já vai fazer 10 anos, né? 10 anos, já tem 10 anos. Foi em 2012 que eu comecei a atuar. E muito curioso, porque eu fiz uma pós em anatomia, Vanessa, no BMR. E quando chegou no final, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer de monografia, né? E aí falei, eu vou fazer a anatomia do olho humano, porque a gente não disseca o olho praticamente. A gente não tem, né? A gente conhece, o que a gente conhece é da tecnologia e tudo, a gente não disseca. Aí fiz anatomia do olho humano. E, curiosamente, 10 anos depois eu comecei a trabalhar com fisioterapia oculomotora. Então, começo a minha fala dizendo que apesar de micro músculos, são músculos esqueléticos, então precisam de força, precisam de flexibilidade, precisam de função, igual qualquer outro músculo esquelético, né? Então a oculomotricidade, ela é a melhor função que a gente tem para poder movimentar
os nossos olhos em sincronia e em harmonia para fazer movimentos tão precisos quanto a gente consiga ler uma bula, né? Um micromovimento ocular que a gente precisa para identificar as letras e formar uma palavra. E da mesma forma a gente ter um olhar amplo, né? Olhar o horizonte, enxergar algo longe. Então essa motricidade ocular ela é importante, claro, para a nossa função visual, mas pensando no todo, o olho é um captor postural, né? Então a gente tem que pensar em oculomotricidade, é pensar na micro, né, na motricidade ocular mesmo, mas também pensar no todo, que é o controle postural. Deixa eu só escrever aqui oculomotricidade de novo, que eu acho que saiu aí. Tá aparecendo aí para Tá vocês, fixado, pessoal? tá Tá fixado. fixado? Ah, Tá, beleza. Então tá tá ótimo. bem É que tem fixado. gente. Tá ótimo. Obrigada. Carla, eu queria que a gente comece. Você já explicou aí umas coisas aí super importantes para introduzir, mas eu queria que você falasse um pouco como começou o seu despertar. Você falou da sua pesquisa aí da pós-anatomia, mas como começou o seu interesse pela oculomotricidade? Você fez algum estágio? Como é que funcionou isso? Para você começar a trabalhar nessa área, como é que te despertou? Eu comecei a sentir falta desse conhecimento por causa da fisioterapia vestibular. A gente tem alguns distúrbios vestibulares que são muito ligados à motricidade, né? A gente tem vias vestíbulo-oculares importantes. Então, digo para vocês que isso é comprovado cientificamente, né? Já é epidemiologia. A cada 10 pacientes que buscam a fisioterapia vestibular, a cada 10, 8 tem uma disfunção oculomotora, associada ou não, mas tem, quando a gente examina. Então, os testes funcionais do sistema de controle postural, a gente não testa só o sistema vestibular. Quando a gente vai fazer uma avaliação para fisioterapia vestibular, a gente testa o sistema vestibular, a gente testa o sistema somatosensorial e o visual. E quando a gente testa a oculomotricidade, você vê que grande parte das pessoas que têm algum distúrbio vestibular importante tem acompanhando um distúrbio oculomotor. E aí eu senti falta, porque, né, a gente trava ali, né, eu não posso atender só até a página 2, a gente tem que ter uma visão mais ampla e a qualificação para isso, para poder acompanhar melhor esse paciente. Então foi pela fisioterapia vestibular que me despertou, e aí eu busquei a formação. Maravilha. Pessoal, ó, vamos ficar todo mundo aí atento até o final, porque no final tem surpresa. A Carla vai falar dos cursos dela, vai falar de desconto de curso para quem estiver assistindo a live. Então vamos ficar aí até o final, né? E aproveitar aí essa super oportunidade, porque a Carla é especialista no assunto, então, ó, eu tive vontade de aprender mais quando conheci a Carla. Isso, Ah, Milene, muito bom. Milene, fofa. Carla, antigamente, né, quando eu fiz estágio lá na antiga Associação Fluminense de Reabilitação, e em alguns outros lugares, alguns grandes centros, né, a gente ouvia falar, ou tinha nesses locais, o técnico ortóptica, né? Isso. E aí era lá o técnico ortóptica que fazia essa parte de reabilitação, enfim, de recuperação. Aí você vai me explicar aí melhor sobre isso. E hoje em dia, eu não sei se esse técnico não tem mais, ou se esse é um curso técnico que está diminuindo a sua formação, mas como que está isso? Eles que recuperavam essas patologias, essas alterações, e a gente que recupera agora. Fala um pouco disso pra gente. E essa linha que divide, né, as duas abordagens é muito tênue, tá? Porque chegou até um tempo ter a graduação em ortóptica, né, do nível superior. Em 2010, a última notícia que eu tive foi que em 2010 foi aprovado um projeto de regulamentação da profissão do ortoptista, né, ortoptista. Então, mas ainda foi aprovado o projeto para regulamentação. Até onde eu sei, não foi regulamentada a profissão ainda. Então, por isso existem os cursos técnicos em ortóptica. O técnico em ortóptica, ele está habilitado, ele tem a capacitação para avaliar as disfunções oculomotoras, né, avaliar e reabilitar, tá? Mas, assim, é coisa específica. Não tem né, essa associação com as outras áreas e também da reabilitação visual, como um sentido mais amplo, a gente vai falar um pouquinho disso também.
ele não tem. Então, a nossa diferença para o técnico em ortótica é que a gente tem pode fazer uma intervenção mais ampla do que eles, né? Eles fazem só os exercícios ortópticos, tá? E não é profissão, até onde eu sei, não é profissão regulamentada ainda, de graduação, né, de graduação de nível superior. E também isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente tem a visão do, né, do todo, a gente vai ver as relações, né, da postura com a visão, enfim, algumas coisas que você vai abordar aqui. Então a gente tem uma visão muito do macro, né, do paciente. Então, jamais desmerecendo Sim, com certeza. o outro curso, né, a outra formação, mas acaba que a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Mas foi ótimo você explicar, porque às vezes os alunos me perguntam, quando eu falo dessa especialidade, quando eu falo de várias especialidades que existem, né, na fisioterapia, e aí alguns alunos me perguntam, né? E aí eu falo, não sei, gente, eu explico assim meio mais ou menos, mas foi Sim. ótimo. E eu também vou falar para Na, todo mundo assistir a live. isso. E na verdade, assim, são conosco 4, né? Então tem o fisioterapeuta ocular, tem o optometrista, a optometria, a ortóptica e a oftalmologia. Então, o oftalmo é um médico, obviamente, que dá o diagnóstico, trata das doenças do globo ocular, né? Catarata, glaucoma. Tem o optometrista. A optometria é o profissional que faz a medição das refrações. Então, né, mede miopia, hipermetropia, o optometrista. E o ortóptico é o que faz os exercícios oculomotores e a gente também entra nessa. Só que a gente tem uma condição mais ampla de reabilitação visual também. O fisioterapeuta, o Vanessa, ele foi incluído por uma portaria do Ministério da Saúde em 2007. Nós fomos incluídos na equipe Sistema Único de Saúde, né? Saúde Pública. Nós fomos inseridos na equipe de reabilitação visual. Então, nós Uau! participamos ativamente na equipe de reabilitação visual, junto com o oftalmo, como protesista de globo ocular. A gente ajuda na parte de orientação e mobilidade para cegos. Sabia disso? Não, que legal, que Fomos interessante. incluídos na equipe de diagnósticos, tanto que a gente faz a oculografia, a gente faz. Não sei se todo mundo já teve essa curiosidade de dar uma olhada no nosso referencial de honorários. Agora é referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, né? Então tá lá, uma oculografia, gente, paga R$ 544. Uma oculografia, um exame, né? São os eletrodos que são colocados na musculatura extraocular e você faz a medição da ativação. É como se fosse um EMG, só que no olho. R$ 544. A gente pode fazer. Tá lá. Né? Aí tem a parte da fisioterapia oculomotora, se eu não estou enganada, é 136 por consulta, né? Mas a gente já está lá no hall, já temos procedimentos no hall de procedimentos e estamos inseridos oficialmente por uma portaria do Ministério da Saúde na equipe de reabilitação visual. Que maravilha. O que eu falo muito com os alunos, assim, especialmente a galera de primeiro e dos primeiros períodos, que eu sou a professora de anatomia, né, na graduação, e eu falo lá nos primeiros períodos, é assim, porque muita gente se forma e vai procurar as áreas mais lotadas da fisioterapia, né? E aí fica aí numa dificuldade, às vezes, grande para conseguir se inserir no mercado de trabalho. E tem muitas áreas que estão sedentas de profissionais, né? A Bruna veio aqui fez uma live comigo sobre zumbido, Zumbido. né? E é Muito muito bom. boa também. E assim, ela falando da falta de profissionais no mercado, né? Como é que está o mercado para essa parte de oculomotricidade, Carla? A demanda tem aumentado, aumentou um pouco mais na pandemia, creio eu, que essa coisa do isolamento, né? Especialmente para crianças, viu? Criança e adolescente, Vanessa. A gente tem recebido muita indicação da hipoconvergência, né? Das dificuldades de divergência por conta né? A telinha, então visão ampla, como se fosse assim uma demanda que a gente está acontecendo, né? Os oftalmos
são eles que indicam mesmo pra gente, né? A gente trabalha muito junto com oftalmo pediatra e oftalmo, né, adulto. E essa demanda tem vindo por eles, tá? Então tá aumentando sim. E geralmente as pessoas que chegam, têm chegado pra gente são por cansaço visual, cefaleia, que tem algum fundo também da parte de oculomotricidade, mais essa parte. Mas ainda assim, os próprios pacientes, eles têm uma certa resistência de entender como é que pode fisioterapia para o olho. Né? Eu acho que fica muito ligado, assim, culturalmente ligado à parte médica mesmo. Mas os médicos estão dando essa força aí pra gente, estão encaminhando sim, e a demanda tem aumentado. E é mais ou menos por aí, igual a Bruna falou, a gente tem falta desses profissionais, né? Do E profissional a que faz começar fisioterapia. também a divulgar mais esse trabalho, né, Carla? Como a gente está fazendo aqui, né? É. Falar mais que existe, porque muitos fisioterapeutas nem sabem, né, que a fisioterapia faz esse tipo de trabalho, né? Perfeito. Então, você falou do cansaço visual, fiquei muito interessada, sabe? Porque após os 40 anos, isso está um problema na minha vida, né? Então, antigamente, dava um problema maior para ler. Agora, eu fui fazer chamada na faculdade, né? Eu tive problema, estou tendo mais problemas. Gente, vou começar a levar o óculos para a faculdade. Então, para cansaço visual também tem exercícios? Tem, a gente faz. Tem sim. Músculo é força e flexibilidade. Então, existem exercícios de descanso visual, a gente chama de higiene visual, né? Tem sim, tem manipulações, tem massagem e tem exercícios também de amplitude de olhar para fazer essa parte. Temos sim. Que Assim, maravilha! a maior parte da abordagem são as heteroforias, né? Que são as heteroforias. É a falta de sincronismo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito logo de cara, Vanessa, é a PPO, posição primária do olhar. Então, o olho ele tem que estar alinhadinho, né? Às vezes tem uma pessoa que tem um olho um pouquinho mais vergido para dentro ou para fora. Não é estrabismo, tá? Estrabismo é outra coisa. Mas existe alguma alteração de divergência mínima. A gente chama de heteroforia. E a gente examina isso através de testes funcionais. A gente sempre utiliza um alvozinho, tá? Para fazer o rastreio, né? E você observar se o olho está indo, se tem um indo mais rápido que o outro. Então, as heteroforias é isso, essa falta de sincronismo no movimento ocular. E às vezes acontece isso quando a pessoa está lendo. E a gente não percebe, porque ainda assim, a visão binocular a gente compensa, tá? Para isso que a gente enxerga, né? Cada olho enxerga a mesma coisa, tanto que tem a diplopia, né? Então, cada olho enxerga a mesma coisa. Mas pela oculomotricidade, pela função cortical, toda a função visual, a gente consegue fazer a fusão e enxerga um objeto só. Algumas disfunções oculomotoras causam esse cansaço em alguma musculatura do olho, e aí a pessoa começa a enxergar, quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito cansada, eu enxergo dois. Nunca ouviu falar alguém falando isso? É uma Já. fadiga, tá? É uma fadigazinha, então a gente tem como trabalhar isso fazendo tanto a flexibilidade quanto a sincronia de novo dessa musculatura. E é exercício visual. A gente usa o mesmo alvo que a gente usa para fazer o rastreio e o exame, a gente vai usar para fazer os exercícios. Maravilha. Ó, já fiquei interessada, gente. Isso não pode piorar, não. E a tendência é só piorar, né? Porque a idade. Se piora, quer dizer que a gente está vivo, estamos ficando mais velho. Depois a gente dá. Eu estava pensando em fazer isso, sabe? Porque é uma dúvida que muitos têm, né? Qual exercício já posso ir fazendo, né? Porque a gente faz o exame, a gente faz o acompanhamento em consultório, né? No ambulatorial, Sim. mas é aquela horinha ali. Então, aquela hora não é suficiente. Então, a gente sempre passa um dever de casa. Isso. E realmente é possível, né? Não tem nenhum problema de acompanhar, monitorar esse paciente fazendo o deverzinho de casa que a gente passa de alguma intensidade. Então, a dúvida é sempre essa, mas o que eu posso fazer? O que eu já posso ir fazendo? Então, te dá a instrução, e eu costumo fazer isso com um feedbackzinho, né? Às vezes eu marco
uma vez por semana o paciente está comigo, né? 1 ou 2 no máximo, faz os exercícios orientados presencialmente, mas eu também monitoro à distância. Então, o paciente abre o vídeo, fica com o olhinho lá, e ele faz para eu ver, dá para a gente perceber se já existe alguma... Né, o movimento ocular, ele é muito fácil da gente observar, né? Sim. Você consegue rastrear com muita facilidade. Então, existem um grupo de movimentos que você pode fazer em casa, depois a gente bate um papo. Eu já estava pensando em fazer isso, montar pequenos vídeos e postar para divulgar, né? Para divulgar a Isso, fisioterapia oculomotora, mas também para a pessoa já poder ter uma ideia do que pode, o que não pode fazer, né? Eu acho que isso também é nosso papel, né? Informar a sociedade e oferecer conteúdo de qualidade, né, com Vanessa? certeza. Porque a gente vê cada coisa e a sociedade merece o nosso melhor, né? Com Sempre. certeza. Verdade. É, Carla, na sua opinião, qual a importância da função oculomotora, né, e da saúde visual para o controle postural? Bom, o olho, considerando que o olho é um captor postural, né? Muito junto com o sensorial, né, o captor podal, o captor ocular, a gente tem aí 30% do nosso equilíbrio, Vanessa, isso também já é epidemiologia comprovada, 30% do nosso equilíbrio, da nossa estabilidade postural é proveniente da visão, da função visual. Então, quando a gente fecha os olhos, quando a gente diminui a visão, quando a gente oclui a visão, a gente fica 30% menos equilibrado só por fechar os olhos. Então, considerando isso, também algum atraso, alguma disfunção oculomotora, ela pode estar ocasionando tanto disfunções posturais, como alguma condição de controle postural de equilíbrio na marcha. Né? Eu tenho paciente que fala assim, poxa, eu paro para atravessar a rua, e aí eu olho para a faixa de pedestre, aí eu olho para o sinal, e eu olho para o lado, e eu fico confusa, dá aquele desconforto visual e a pessoa fica tonta. Né? Fala assim, eu fico tonta quando eu preciso atravessar a rua, aquelas faixas de pedestre. Tem pessoa que fica com desconforto visual porque olha uma pessoa com a blusa de bolinha, de blusa de listinha, né? Então esse desconforto visual pode ser, e na maior parte das vezes um defeitinho de oculomotricidade. Que a gente tem como corrigir, melhorando o controle postural, melhorando o equilíbrio e mantendo essas funções mais ajustadas, né? A gente tem 4 sistemas aí de controle da postura: o sistema visual, o vestibular, o somatosensorial e as alavancas do esqueleto. Então, a gente tem 4 sistemas para andar em harmonia. Então, manter isso tudo em harmonia demanda uma avaliação muito minuciosa, né? Quando o paciente chega para a gente com essa queixa de desequilíbrio, de instabilidade postural, se ela não está diretamente relacionada à vertigem, que é a tontura rotatória, a gente sabe que é do labirinto, se é apenas uma instabilidade, um desequilíbrio, vai examinar que vai encontrar, quase sempre vai encontrar uma disfunçãozinha oculomotora boba de corrigir, sabe? Exercícios simples a gente corrige e melhora todo um controle da postura. Agora você falando sobre isso, eu fiquei aqui pensando. Você vê muita relação, ou muitos pacientes chegam para você com alteração visual e alteração do labirinto? Sim, a cada 10 que chegam com uma labirintopatia, 8 a gente examina e tem uma disfunção oculomotora. É um atraso no reflexo vestibulo ocular, é uma Mas eu digo de deficiência de sintoma mesmo, a pessoa convergência. falando que tem alguma alteração, né? Ou seja, você na sua Ah, avaliação você percebe, mas a pessoa te falar assim, eu tenho, queixa, tenho labirintite, eu estou com algum uma sintoma queixa relacionado ao labirinto e uma queixa também visual. visual. Tem, não com tanta frequência, mas tem sim. Especialmente as pessoas que têm migrânia vestibular. Tem essa condição visual importante aí envolvida. Mas algumas vezes, Vanessa, o paciente não tinha queixa porque não tinha se dado conta. Quando a gente começa a fazer os exercícios vestibulares, ele começa a te dizer, nossa, mas isso cansa meu olho. Mas tá me dando eu preciso fazer esse mesmo, tá me dando uma dorzinha de cabeça. E aí você vai ver, são os exercícios que a gente usa alvo, né? Alvo, movimento de cabeça. E aí que ele vai se dar conta de que ele tinha aquela condição. Mas alguns chegam com queixa sim.
não estou conseguindo ler direito, fico muito tempo no computador, me dá dor de cabeça, e me dá tontura junto. Alguns têm queixa sim. Maravilha. E quais são os distúrbios que a gente pode e os que não podem ser tratados com a fisioterapia oculomotora? Ou seja, quais distúrbios a gente interfere? Tá. A nossa intervenção, a gente está inserido, como eu disse, na reabilitação visual, tá? Então, visão significa parte sensorial, enxergar, né? E a parte motora dos olhos. Então, a gente tem intervenção na reabilitação visual. Então, a gente ajuda pessoas que têm baixa visão a fazer estímulos visuais. Com estímulos visuais, a gente ajuda esse indivíduo. E a parte oculomotora, tá? Aonde a gente não vai ter como atuar. São lesões centrais, são umas paralisias, um tumor, tá? Quando a coisa é central, a gente pouco ou nada pode fazer. Tá? Existem estrabismos, por exemplo, que não são corrigidos com oculomotora, tem que fazer cirurgia. Geralmente a nossa demanda já chega com a indicação, né? Então já passou pelos profissionais, especialmente pelo oftalmo, e eles, olha, esse tem jeito com fisioterapia, esse aqui a gente vai ter que operar. Tá? Então essa demanda já chega pra gente com esse diagnóstico. Mas como somos profissionais de primeiro contato, né, pode acontecer na pediatria, acontece muito isso, tá? Pediatria com estrabismo, algumas síndromes genéticas, né? Então o pacientezinho chega para fazer a fisioterapia neurofuncional e a gente identifica um defeitinho de visão, da oculomotricidade, encaminha para o oftalmo pediatra e ele devolve para a gente, ó, faz fisioterapia ou espera que eu vou operar, né? Faz o pós-operatório, tá? Então, condições centrais, paralisias, algumas paresias, tumores, cegueira adquirida, isso a gente não tem muito o que fazer. Tá? Agora, as heteroforias, as paresias oculares, né? Algumas condições periféricas, tem pessoas que têm paralisia facial e fica também com algum distúrbiozinho da visão, oculomotor, periférico a gente tem mais como atuar do que o central. Perfeito. O meu filho tem miopia, né? E a miopia dele, né, como ele está crescendo, 13 anos, está avançando muito, né? E muito rápido. Ele já tem 3 e pouco num olho e quase 3 no outro. Tem exercícios que podem melhorar também, evitar que essa miopia avance muito rápido? O que você acha disso? A gente tem aí até circulando na internet muitos. Tem até aplicativo, né? Melhora sua visão e tal. Então, isso é muito controverso ainda, tá, Vanessa? Por isso que eu estou te perguntando. Tem uma linha de pesquisa que realmente nada conclusivo ainda, tá? Nada conclusivo que cinesioterapia, né? Porque exercício ocular é cinesioterapia. Nada muito conclusivo de que cinesioterapia funciona também para ganho de visão nesse sentido. Mas tem uma linha que está estudando essa condição. Não sei se você já ouviu falar naquele óculos furadinho, né? Um óculos parece uma colmeiazinha. Então aquilo ali, quando a gente, se você não precisa nem do óculos, tá? Se você fizer isso agora, aí você vai ver. Você tem miopia? Não. Não, acho que eu tenho um pouquinho. Se você fechar o seu dedo e deixar só um furinho, tá? Só um furinho mesmo, passar um pinguinho de luz. Uhum. Então tenta olhar alguma coisa ao longe e depois coloca só esse furinho no olho. Você vai enxergar melhor. Porque você diminuiu a entrada de luz, né? Só bem focalizada aquele ponto luminoso e você vai conseguir enxergar melhor. Então a questão deixa só um furinho mesmo. Parece que você está de óculos. Quem usa óculos, estiver assistindo, quem usa óculos para miopia, faz esse teste. Olha aqui para a tela, né, da live, olha de longe, depois faz um furinho, só deixa entrar um pouquinho de luz e coloca, vê se não parece que está de óculos. Por isso, tá? Então a gente tem. Essa é a grande controvérsia, né? O que é que faz melhorar a visão? É o exercício ou é essa capacidade que a gente tem de focar
né, um pontinho de luz e melhorar essa imagem na retina. Então, eu não posso dizer que sim nem que não, porque não temos resultados conclusivos ainda, apesar de já terem dezenas de aplicativos que fazem isso. Esse óculos furadinho você compra na internet a dúzia, né? Mas se você colocar um óculos desse, você vai enxergar melhor, tá? Agora, a gente não vai sair na rua com aquele óculos furadinho. Você sabe qual que eu tô falando, né? Um óculos que parece uma colmeiazinha. Sim, sim, já vi. É para fazer. Então, não dá pra gente dizer que sim nem que não, porque não tem nada conclusivo ainda. Entendi, entendi. Na verdade, assim, em relação a se você acha que evoluiria mais lentamente, né? Essas miopias, porque assim, de curar, né, a gente sabe que não, né? Mas de evoluir mais lentamente, nem isso tem pesquisa ainda. Quer dizer, tem pesquisa, mas nada conclusivo. Tem, mas não é conclusivo, tem. Tem essa linha que estuda a parte de cinesioterapia para isso, para melhorar a visão, Aham, né, sensorial, para melhorar o aham. sensorial através do Mas exercício. Porque não. a gente pensa cinesioterapia é para músculo. Tudo bem, Aham, né? A pupila, ela se abre e se contrai para a entrada de luz ou, né, o escuro, é músculo, né? A pupila é ponto de claro. luz. Então, pensando por esse Músculo sentido, ciliar da pupila. sendo músculo, exercício funciona, Sim. tá? Aproveitando, o Mas a músculo parte ciliar da pupila, sensorial inervado pelo terceiro par craniano. ganhando. Então, pensando por esse prisma, sim, cinesioterapia funciona para melhorar a visão ou para, né, barrar a evolução muito progressiva de uma miopia. Mas, por outro lado, pensando no sensorial, né, nessa coisa da formação da imagem na retina, todo o processo, né, da parte pré-frontal, do occipital, isso ainda é muito controverso. Eu comecei uma Perfeito. pós em neurociência da visão pela USP, Nossa, e um dos primeiros, assim, dos primeiros assuntos que está rolando é isso, né? Até onde a gente pode intervir nessa parte visual, na parte sensorial da visão, né? Até onde realmente faz efeito. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Muito, é nossa, muito. A coisa neurociência da começa em visão, tá muito específico, né, Carla? neurociência da visão, Impressionante. né? Neurociência da visão. E assim, de cara, assim, algumas coisas que eu falei assim, meu Deus, eu fazia isso. Ah, meu Deus, não, isso não funciona, meu Deus. Então a gente precisa buscar o profundo, porque Claro, o superficial a gente sim, olha na internet e aprende, Vanessa. Mas não serve, sim, o superficial não serve. Né? A sociedade, o paciente, ele não merece isso, a gente tem que ir ao fundo. A gente precisa. perfeito. É, Aí você, não, os distúrbios mais comuns você já falou. Não, você falou que a gente pode, que a gente não pode tratar, né? Quais os distúrbios mais comuns e o que eles causam de sinais e sintomas nos nossos pacientes? Tá, os mais comuns são as deficiências, são as vergências, né? As hipoconvergências, é essa capacidade que a gente tem de sincronizar a musculatura, porque o olho, ele, tirando aquele Zacarias dos Trapalhões, lembra? Que mexia o olho, cada um mexia para um lado, tirando ele, Verdade, é. tirando ele, a gente não consegue fazer isso voluntariamente. Né? Você olha para o lado, você não consegue deixar esse parado aqui olhando para frente e esse aqui para o lado. Não consegue. Você vai os dois para um lado, os dois para o outro. Mas a gente consegue, o único movimento que a gente consegue fazer contrário é a convergência, né? Ficar vesguinho. Então, ó, isso a gente consegue. Acontece o seguinte, algumas pessoas têm uma fragilidade nessa musculatura do reto medial do olho, um é mais fraquinho que o outro. Então, um olhinho vem e o outro fica paradinho. Essa dificuldade de convergência é o mais comum. Mais comum. Grande parte dos pacientes chega com essa, a gente chama de hipoconvergência, né? Fora isso, as heteroforias, que é a falta de sincronia da motricidade dos olhos. E a gente faz esse exame, na verdade, pouco sintoma, né? O sintoma mais frequente é a cefaleia, tá? A cefaleia e às vezes a diplopia. A pessoa fala assim, poxa, eu começo a ler, né? Quando eu começo a fazer uma leitura, daqui a pouco a vista embaralha e eu começo a enxergar duas coisas. Por causa da fadiga ocular
né, os olhos param de fazer a fusão da imagem. Então, cada olho enxerga a sua imagem, separadamente, tá? Por uma fadiga dessa musculatura. Então, assim, os sintomas, os distúrbios mais frequentes são as vergências, né, as dificuldades de convergência, especialmente, as heteroforias, que é esse desequilíbrio entre um olho e outro, a motricidade, e os sintomas mais frequentes são cefaleia, especialmente a cefaleia atencional, né, nessa região, e às vezes a lateral, e a visão dupla. Perfeito. Outra curiosidade em relação às crenças, né, que falam pra gente. Quando eu fui diagnosticada com vista cansada, né? Presbiopia. Isso. A médica, né, me prescreveu lá um óculos, fiz o óculos e fiquei muito reticente de começar a usar o óculos. E aí eu ficava lá tentando de todas as formas ler sem usar o óculos, e eu confesso a você que eu ainda evito ao máximo. É verdade que se a gente começar a usar o óculos, a nossa musculatura se acostuma a trabalhar menos, e aí com isso daqui a pouco eu vou precisar de um óculos com grau maior, ou isso é crença? Não, isso é crença. A lente, as lentes, elas fazem essa refração, a gente chama de acomodação visual, Vanessa. A gente vai perdendo a capacidade de acomodação visual nessa proximidade. A nossa melhor acomodação visual, ela acontece a partir de 30 centímetros, tá? 30 centímetros de você para o objeto. E aí a gente começa a ver que a gente está perdendo essa capacidade acomodativa quando você começa a fazer, ver se não é assim que a gente faz, ó. Começa a afastar, tu tá lendo aqui, aí tem... Eu falo que é problema de cotovelo, que eu tenho que botar lá na frente. Gente, tô com problema de cotovelo. Porque a gente não acomoda mais com 30 centímetros, tá? Isso é uma condição também oculomotora, por causa exatamente da vergência. A musculatura fadiga na vergência, né? Aquela precisão tão tamanha para você fazer uma leitura, a isometria, vamos dizer assim, tá? Comparando, né? Fazendo uma analogia, essa isometria ela começa a fadigar. Você não consegue. Então, às vezes, um olho consegue, mas o outro não. Um olho consegue, o outro não. Já bagunçou. Aí a gente fica nessa, né? Qual é a melhor distância, né? Você fica testando a melhor distância. O que a lente faz? A lente, ela te dá a melhor distância. Tá? Então, não vai piorar, né? Você não vai ter que usar cada vez um óculos mais. A lente, ela te dá a melhor distância para que você não precise forçar tanto essa musculatura e ficar um fadiga, outro tá bom, outro não tá. Em contrapartida, geralmente a presbiopia também não é diretamente que a gente atua, né? Uma grande parte dos pacientes que a gente chega com disfunção vestibular é a mulher e tem já a idade avançando, então a gente detecta também a presbiopia nessas pessoas, nessas mulheres, especialmente, e a gente acaba trabalhando a oculomotricidade para melhorar exatamente também a presbiopia, apesar de não ser uma queixa frequente, né? Porque presbiopia vai colocar o óculos, você é rebelde para usar óculos, né? Você é resistente para usar, mas use, porque não vai piorar e você vai ter que ficar fazendo óculos mais forte, não. Pelo contrário. Isso. O ideal era associar os exercícios com óculos, né? Beleza. Qual a relação importante entre o declínio da função oculomotora e o envelhecimento para o risco de queda e equilíbrio? Risco de queda e desequilíbrio. Desequilíbrio, é mais ou menos o que a gente já estava falando aqui ainda agora, né? O envelhecimento da estrutura, né? Tudo acaba envelhecendo junto. Então, algumas condições inerentes ao envelhecimento, especialmente o envelhecimento senil, né? Tem pessoas que desenvolvem alguns distúrbios da visão mais rapidamente do que outras pessoas, especialmente as pessoas que têm os olhos mais claros, né? Tem essa condição mais, especialmente da fotofobia, degeneração macular, né? As pessoas que têm o olho mais claro têm a degeneração macular um pouco mais rapidamente. E aí, fora isso, tem a catarata, glaucoma, tem tudo que vem junto. Então, a pessoa que já tem, pensa nesse indivíduo, envelhece o sistema vestibular, o labirinto envelhece.
já tem um fator de queda, né? Tem o fator mesmo de hipomobilidade, inerente ao envelhecimento, né? Vai menos à rua, interage menos com o ambiente, anda. Então, fator 2, Diminuição que é a de massa imobilidade. muscular. Sarcopenia, tudo envolvido. E ainda o envelhecimento da visão. Então, se a gente consegue manter pelo menos a boa função visual e oculomotora, praticamente todos os idosos que eu examino, eles nem fazem nem o esboço da convergência, Vanessa. Eu coloco o alvo assim, ó, ele está enxergando a bolinha perto do nariz, mas o olho não mexe. Tamanha é a falta de força dos retos mediais. Então, se esse indivíduo precisa, né, olhar alguma coisa, a convergência e a divergência, elas são importantes para a nossa visão 3D, tá? Essa noção de profundidade, de planos, né, a gente tem pelas vergências. Então, o idoso, ele fica, né, ele diminui a possibilidade de enxergar os planos. Então, se ele está aqui, tem um obstáculo no chão, ele olha, tem outro na frente, aí ele, sabe, essa dificuldade 3D que o idoso tem, aumenta o risco de queda. Junto com todas as outras condições que já vêm do envelhecimento. Então, o ideal seria, mesmo sem queixa, essa pessoa ali, a partir dos seus 65, 70 anos, começar a fazer exercícios oculomotores para já dar uma prevenida nessa questão, porque é fato. A visão 3D é muito importante para a gente, para o nosso equilíbrio, muito importante. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação visual. Fala um pouco para a gente o que tem hoje para fazer, o que tem hoje de pesquisa, Tem. de avaliação. Tem, assim, a parte quantitativa, né? As análises quantitativas estão mesmo com os equipamentos. Geralmente, quem tem para investir é a classe médica mesmo, são equipamentos caros, né? A oculografia bem cara. Então tem, né? Então de quantitativo tem a oculografia, que é o mais top, assim, colocam eletrodos e a gente vê a ativação, né? Passa tarefas visuais. E aí a gente mede essa oculomotricidade, qual é a ativação, se a ativação está sincrônica. Tem todo um rastreio dessa função via dados, via gráfico, tá? Mas nada que também não possa ser detectado com fidelidade, com confiabilidade, na parte dos testes funcionais. Então, a gente tem testes oculomotores funcionais que a gente vai utilizar alvo, a gente vai usar luminosidade, baixa luminosidade, acuidade visual dinâmica, a gente testa com movimento de cabeça e olho. Então, testes funcionais também são sensíveis para detectar disfunções oculomotoras, tá? Assim, eu acho que o ponto-chave da nossa avaliação, quando somos procurados de primeiro contato, é a gente ter esse feeling de tentar ver, olha, não é só oculomotor. Você precisa ir no oftalmo porque pode ter alguma doença no seu olho, né, no globo ocular, e não na musculatura extraocular. A gente tem que ter essa responsabilidade. Mas, assim, não tem tanta diferença de resultado que você não consiga detectar numa oculografia ou num teste funcional da oculomotricidade. Então, o que a gente testa geralmente são os rastreios, né, para as direções, horizontal, vertical, a vergência, o movimento na diagonal, né, que a gente usa os oblíquos também. Então, todos os rastreios. A gente testa a parte optocinética, que aí vai junto com o teste vestíbulo ocular. Você coloca vários alvos e passa na frente dos olhos da pessoa e ela tem que acompanhar cada alvo como se fossem vagões de trem, né? E aí você observa o movimento ocular, se ele está sincronizado. Às vezes um olhinho acompanha e o outro fica parado. Então, todo o teste funcional da oculomotricidade a gente faz isso, é observação, é inspeção, tá? A gente usa esses acessórios para poder ter mais, né,
Assim, é porque eu sou libriana, né? Então, o meu é tudo mimosinho, tudo certinho. Então eu faço, tenho vários alvinhos de tamanhos diferentes, mas com o dedo você examina a alcomotricidade de um indivíduo, tá? Não tem Entendi, usa caneta, né? caneta, eu sou cheia de frufru mesmo, mas assim, você faz isso beira de leito, você vai, né, você é chamado num hospital, sei lá, um paciente teve um AVC, precisa da avaliação da alcomotricidade, você vai com o dedo, você examina, você consegue ter essa sensibilidade na inspeção, tá? Então, são testes relativamente fáceis, e a gente segue um protocolo, já tem um protocolozinho de avaliação. Fora isso, a gente observa lacrimejamento, a gente observa fotorreatividade, a gente testa acuidade visual estática e dinâmica, com aquela tábua de Snelling mesmo, né? Que é aquelas letrinhas que o oftalmo utiliza. A gente utiliza aproximando o indivíduo, voltando, com movimento de cabeça. Então, a alcomotricidade está muito ligada ao movimento da cabeça e ao sistema vestibular. Então, são testes simples, não tem mistério não. E são super sensíveis para a gente detectar quais são os distúrbios oculomotores. Em relação à reabilitação, Carla, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente tem hoje de reabilitação, de né, exercício mesmo, tem mais alguma coisa? Falasse um pouco do que está comprovado. E, em média, quantas sessões, claro que isso varia muito para tudo, né? Mas, assim, na sua experiência, uma média, você falou uma vez por semana, você passa exercícios para casa, mas geralmente você acompanha esse paciente por quanto tempo? Fala um pouquinho isso pra gente. Então, primeiro sobre a reabilitação, o que a gente tem feito, né? Qual tem sido a nossa abordagem com exercícios, né? Isso. Essa parte a gente faz. Como eu disse, a gente está inserido na equipe de reabilitação visual. E aí, quando você está numa equipe, você vai na levada, né? Na pegada da equipe. E às vezes é um paciente de pós-operatório, precisa fazer uma prótese ocular. Então, assim, depende do paciente, tá? Mas basicamente, os exercícios oculomotores, eles vão ser sempre acompanhados, quando a gente faz em ambulatório, eles sempre vão ser acompanhados também com exercícios de equilíbrio e movimento de cabeça, tá? Então, são exercícios. Os testes viram exercícios, e aí a gente coloca assim, por exemplo, coisa muito fácil, né? Você coloca. Eu tenho vários cenários, sabe? Cenário preto com a bolinha branca, cenário colorido. Então, você coloca um cenário visual e você determina a tarefa visual que aquele paciente vai fazer. Tem eu chamo de arquinho da sinestesia cervical. É uma tiara com uma laser pointer. Uhum. Porque não tá aqui, eu deixei no carro. É um feedback visual, tá? Um feedback visual. Então, a gente coloca aquilo, eu coloco alvos na parede, e aí o paciente, ele vai, cada vez que ele olha, ele para aquela luzinha vermelha no alvo, eu tenho certeza que ele, né, a cervical, tá tudo funcionando para que ele consiga focar a visão onde exatamente eu pedi para ele focar. Então, o feedback visual, a gente trabalha muito na alcomotricidade também, através dos exercícios das tarefas visuais. E no ambulatório é basicamente isso. Cada vez que o paciente vem no ambulatório, a gente vai testando a progressão que ele teve nos exercícios que ele fez de dever de casa. Se ele fez mesmo, a gente vai saber que ele fez. E a partir dali a gente evolui naquela sessão, na próxima. Aí ele vai fazer mais uma semana, então é uma vez por semana. Geralmente, eu tenho dado alta com 3 meses no máximo. 3 meses, assim, um distúrbio bem importante, divergência e tudo, tá? Mas entre 3 e 4 meses a gente consegue dar alta para o paciente. O paciente colaborando, né? Colaborando e fazendo o as deverzinho de tarefas. casa. Sim, com certeza. Mas em média é isso. E a literatura diz isso também. Perto de 3 meses, 4 meses. Quais são os vilões? No início você começou a falar de que a pandemia aumentou aí vários problemas, né? Quais são os principais vilões para os problemas dos olhos? A parte oculomotora é essa condição da gente ficar aqui na telinha e não descansar, não fazer higiene visual, tá?
A higiene visual é ampliar o olhar. Faz esse teste, Vanessa, e quem está assistindo, coloca aqui o dedo na frente do seu nariz, vai afastando ele sem mexer os olhos. Continua olhando para frente e me diz até onde você consegue enxergar seu dedo. Olha para frente, olha aqui para mim e vai tentando perceber teu dedo até onde. Me diz. Me diz se Ah, ele passa na da orelha. lateral? É. Ah, pensei que era. Vai fazer isso aqui, Ah, ó. Vai tá. fazer isso aqui. Assim, olhando. Me diz se você consegue enxergar teu dedo para trás da orelha ainda. Sem olhar pro dedo. Eu tô enxergando o dedo ainda. Lá atrás da orelha? Eu não botei ele pra trás, eu botei pro lado, né? Eu fui botando assim. Isso. É, eu consigo. Então, você tem a boa função de Você fez isso amplitude do aqui, olhar. né? Você fez Isso, isso? isso, Ou você fez isso. isso pro lado? Ah, Ele tá. vai fazendo Peraí, um deixa grande eu ver aqui arco de assim, novo. ó. Um grande arco Ah, assim. tá. É, só até chegar na orelha só. Não passa da Isso, orelha, então não. tá funcional, tá funcional. Mas existem pessoas que conseguem enxergar lá atrás, eu tô enxergando ainda, tô enxergando ainda. Então essa capacidade da visão periférica a gente está perdendo, porque a gente fica aqui, ó, tá? O nosso olhar ele fica muito na convergência, na convergência. Então quando você precisa ampliar o olhar, então às vezes tenho avaliado crianças e adolescentes que chegou aqui, ó, na diagonalzinha aqui. Ih, tia, não tô vendo meu dedo mais não. Porque tá aqui, ó, o dia inteiro aqui, ó, na telinha, ó, fazendo convergência, Mas convergência. a gente brincou de pique-esconde, né, Carla? Eles não brincaram de pique-esconde, Tem isso também, né? né? A estimulação visual é Não, fundamental, é que né? eu brinco assim, eu falo isso, né, dando um exemplo, mas é porque eles ficam muito na Exatamente. tela, né? Muito tela, tela, tela. Eu vejo crianças, a gente vê no shopping, crianças pequenininhas que você nem se sabe falar, mas está segurando o iPad, Menina. está segurando o E já celular. mexe, já abre o YouTube. É. Esse dia eu atendi, comecei a atender um estrabismo facinho de resolver. E aí eu dei um livrinho na mão dela. Nina, ela pegou o livro, começou a fazer assim, ó. Não virou a página, não. Não virou a página, não virou a página, não. Ela, né? Tentando no Entendi. touch, tentando Caramba. aumentar a imagem. Então, assim, não é exageradamente falando, mas é isso, sabe? A gente tá perdendo essa capacidade de higiene visual. Então, e outra, tem a questão da luz azul, né? Do espectro azul, que é prejudicial. Isso já está comprovado cientificamente com Sim. célulazinha lá, célulazinha que foi testada. A degeneração macular, ela é precoce quando você utiliza acho que são 2 horas, mais de 2 horas por dia da luz azul incidindo na tua retina. Luz azul é a do celular, é a do computador, é a do tablet. Então hoje, eu acho, se eu não estou enganada, parece que é obrigatório os celulares virem com aquela configuração para botar a luz amarela. E o Sim. meu eu deixo direto ligado na luz amarela. Vai em Vou dar uma olhada no meu. configurações, vai em configurações, tem um olhinho amarelo. Geralmente é esse. Aí tu clica ali e a telinha fica amareladinha. Porque a luz azul é Ah, muito prejudicial, já está comprovado que o espectro dela é prejudicial, é nocivo à retina. e Mais a de gente sabe que a luz duas a azul 3 horas. também, ela diminui a quantidade de fabricação, ela diminui a fabricação da melatonina, né? Exatamente, Então, tem isso o também. ideal era assim que começa a escurecer, a gente diminuir a quantidade de luz azul e que a gente evitasse as telas até a luz clarear, né? Só que o que que acontece? Muita gente, por exemplo, trabalha o dia inteiro e vai responder as mensagens à De noite, noite, né? E isso está deitadinho na interferindo cama, muito assim, no uma creme na sono cara. também, né, Carla? Eu fiz uma live com um neurocirurgião sobre sono, pessoal, tá gravado no meu canal do YouTube. E aí ele falou sobre esse óculos. Ó, vou colocar aqui o óculos que eu vou ficar muito Hum, bonita com esse óculos. Esse óculos é pra gente diminuir a luz azul, né? isso. Agora o Óculos pessoal vai tirar amarelo. um print, eu vou tirar logo, né? Tirar logo antes que eles façam um print.
E é E aí isso. esse óculos, ele diminui bastante a luz azul. Então, o ideal era, se a gente precisa ficar numa tela até Uhum, trabalhando um pouco mais, era que a gente usasse esse tipo de óculos para não interferir tanto na visão e na melatonina. exatamente. Óculos amarelo, tem bastante. Eu também tenho um. O meu é um pouquinho menos amarelo que o seu, mas é amarelinho também. É bom, é bom. A gente precisa cuidar, menina. Precisa cuidar. E vou dizer, a gente precisa cuidar das crianças. Crianças e os adolescentes, tá? Mais de uma hora por dia, né, contando direto assim, mais de uma hora por dia no celular, tá errado, já tá errado, entendeu? Sim. E assim, um exercício que eu sempre passo para essas pessoas que têm dificuldade de ampliar o olhar, né, tem muita, ou tem a hiperconvergência, né, não sabe, não consegue fazer a divergência ocular, ou tem a hipoconvergência, são os dois. Os dois precisam de higiene visual. Então, a higiene visual, uma boa higiene visual é você ir para um local que tenha muitas árvores. A higiene visual é o olhar aleatório. Então, assim, múltiplos alvos mexendo. Então, né, um visual de uma paisagem, tá? Que você tenha folhinhas mexendo, aquário. O YouTube tem um aquário virtual que é perfeito. Uma hora o peixinho passa aqui, outra hora o peixinho passa aqui. Então você começa a trabalhar e relaxar a musculatura dos seus olhos olhando para vários alvos e não aquele alvo, aquela leiturinha ali da telinha do celular que é sempre o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento. Higiene visual, a gente precisa de higiene visual e Então, se diminuir eu a estou luz muito azul. tempo aqui focada no celular, e se eu, por exemplo, estou trabalhando nesse ambiente, mas se eu estou muito focada aqui, se eu já olhar para um lado, olhar para o outro, isso já ajuda? Você relaxa a musculatura, sim, já ajuda. Você, né, você faz é o alongamento do olho. Alongamento do olho, é a amplitude do olhar, olhar tudo para cima. Um que eu passo também é você acompanhar com o olhar, sem mexer a cabeça, né? Acompanhar com o olhar os cantinhos da parede. Tá muito tempo na Ah, frente do bom. computador, começou a dar aquela rateada, para e olha e acompanha assim. Só esse movimento de amplitude, né? Você acompanhar o desenho ali da parede, do teto, você já relaxa a musculatura. Mas o ideal é Maravilha. você ampliar teu olhar numa paisagem aberta, né? Sim, Com sim. imagens aleatórias. Você descansa mais a vista. Mas é porque paciente tudo ele tem desculpa, né? Aí a gente fala que tem que ser. Ah, mas eu estou trabalhando, eu tô não sei o que lá. Então se a gente tem alguma coisa que possa ajudar no dia a dia, onde ele Sim. está, já. Mas claro que o ideal seria numa paisagem, uma natureza, né? Tomando uma aguinha de coco. Ajudaria. Nossa, Carla, adorei nossa conversa. Muito boa. Agora fala pra gente dos seus cursos. Tô rápido, Fala né? para que a. Ai, passou É. rapidinho. Então, dia 4 e 5 de junho, tem uma turma de oculomotora na Tijuca, no Maracanã, no Centro de Fisioterapia. Centro de Fisioterapia RJ, tá? E aí nosso coordenador lá, ele liberou um desconto de 20% para quem estava assistindo a nossa live. Então dá o print agora, dá um print e manda para o zap que eu vou dar agora. É 21. Podia anotar aí, né, Vanessinha? Posso, peraí. 21 Vamos lá. 21. 9 Ah, 8473 2809. vê se foi 9 8 certo. isso, 8473 2809. 2809, isso. Aí faz o Isso. printzinho aí, faz o print da live, manda para esse número, diz assistir a live da oculomotricidade e vai ganhar o descontinho aí no nosso curso. Faz o print da live, posta o print da live, né? Isso, boa. E E marca aí o. fala, isso, Pronto. marca o centro de fisioterapia, me marca a Isso, Carla, né? isso. Melhor Ajuda a ainda. divulgar a live, que isso é super importante também. Com E certeza. manda lá para o centro de fisioterapia para poder ter o RJ. desconto no curso. Isso. Maravilha. Muito bom, muito bom. E você também dá curso de reabilitação vestibular, já tem data marcada?
Para esse semestre não temos mais não, mas semestre que vem teremos. Só acompanhar lá meu Insta, Vanessa, aqui eu sempre posto. Tem sim, tem fisioterapia vestibular programada para o segundo semestre. Maravilha. Muito bom. Carla, foi um prazer a gente conversar. Tá, Adorei, né? Aprendi pra caramba. muito Ah, bom. alguém perguntou sobre o óculos. Pessoal, o óculos é um óculos laranja que diminui a luz azul. O nome dele certinho eu não sei. Mas dá uma pesquisada na internet que não é difícil de achar, tá? Então é um óculos, ó, curso de pós-Covid, ó. Centro de Fisioterapia está aí Ah, falando. sim. Ah, sim, prof. É o curso do pós-Covid. Vai acontecer 14 e 15 de maio. Fisioterapia reabilitação pós-Covid. Isso. Com você também. Também. Maravilha. Então, ó, um monte de curso, galera. Entra lá no Centro de Fisioterapia, segue que vocês vão tendo lá todas as informações dos cursos. Meus cursos também são lá. Isso, isso. Vamos ter curso agora em maio de anatomia palpatória para acupunturistas. Ai, que legal. Então, beijo, Maria Elina, amiga querida. Lina, querida. E aí, meus cursos também são lá, pessoal. Então, vão ficar aí atento em junho, curso de mobilização articular, em agosto, curso de mobilização articular para coluna. Então, vai ter um monte de curso lá. Então, eu e a Carla, a gente tem uma conexão aí com a Zéias, que é um querido amigo Isso, nosso. é Então, mesmo. os nossos cursos são lá. Me deu aula na Carla, graduação, essa fera. é mesmo? Nossa, que honra, hein? Muito bom. Pessoal, antes de finalizar aqui, agradecer a Carla. Obrigada. Hoje é minha última live sequencial, Carla. A partir de agora vai ser live ou a cada 15 dias, ou a cada 20 dias. A gente está há 2 anos fazendo live praticamente todas as quartas-feiras. Que bacana. Todas as lives estão salvas no canal do YouTube. Tem muita informação lá. Meu canal do YouTube é Vanessa Knust. Então tá tudo salvo lá. Mas a partir de agora, quando eu tiver live, eu vou postar e a galera aí me segue. Divulga Então deve ter isso. uma live a cada 15 dias ou a cada 20 dias, eu vou postando. O mês de maio é o mês da fibromialgia e o mês do celíaco. Então, estou Uhum. tentando trazer aí uma galera para falar sobre o que tem de novidade aí Que sobre avaliação legal. e tratamento da fibromialgia e de intestino, para a gente poder falar um pouquinho sobre celíacos, né? Boa. Falar da fisioterapia visceral. Então, a ideia é tentar trazer um pouco do que a gente tem do tema do mês também, já que é o mês de conscientização dessas duas patologias, né? Ah, que legal. Então, a ideia é trazer um pouco sobre isso, mas é, fiquem atentos aí ao Instagram que eu trago as novidades. Então, Carla, de novo, muito obrigada. Obrigada a Eu que todo mundo que ficou agradeço. até o final assistindo, foi uma Hum, honra. E parabéns aí pelo seu trabalho, porque obrigada. realmente é um trabalho de inovação, trazendo essas Sim. informações aí super interessantes. E para desenvolver essas áreas da fisioterapia que precisam crescer cada vez mais, precisam ficar mais conhecidas tanto entre o público em geral e tanto Uhum, entre os demais profissionais de saúde. verdade. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Obrigadão aí pela presença. E o que vocês precisarem, só salva lá meu Instagram, doutora Carla Porto. Pode me mandar direct que eu respondo todo mundo. Vai ser um maior prazer ajudar e auxiliar no que for possível. Maravilha. Pessoal, faz o print, marca a gente e manda lá para o centro de fisioterapia para poder ganhar o desconto. Tá bom? Beijo, beijo, Carla. Obrigada. Boa noite. Também, boa noite.